Meus amigos e amigas, hoje iremos abordar a nova lei de licitação. Vamos passar pelos principais artigos, um resumão, beleza? Essa lei que é magnífica, cara, instigante, beleza? Ironia, tá? E olha lá, o que iremos abordar hoje? Vamos basicamente falar sobre diálogo competitivo, obrigações de resultado e de e-mail lá na matriz de risco. Que diabo é isso, cara? Sobre preço e superfaturamento, qual é a diferença? Outra coisa, é possível a administração pública realizar uma dispensa de licitação para fins de adquirir equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de provas lá no âmbito da organização criminosa? E outra, procedimentos auxiliares. Quais são os procedimentos auxiliares? E, por fim, linhas de defesa no âmbito do controle das contratações. Existem 3 linhas de defesa, beleza? Iremos abordar esse tema e outros durante essa magnífica e instigante aula não, mas bate-papo, beleza? Vamos lá, tamo junto. Fala, meu povo, beleza? Vamos lá então? Para quem não conhece essa figura exótica aí que vocês estão vendo aí na tela de vocês, me chamo Simon, sou servidor público aqui do Distrito Federal, concurseiro. E antes de começar, vamos começar logo, cara, vamos sem enrolação, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando cai a lei de licitação, basicamente, na prova objetiva, corresponde a 90% ou mais a cobrança da lei seca, sem enrolação. Aqui, diferentemente de outros temas, a gente não precisa debruçar sobre aspectos doutrinários, jurisprudenciais, sim, beleza? Mas no que tange a primeira prova objetiva, normalmente a cobrança da lei seca é o que vem prevalecendo. E com base nisso, já vamos agora lá para onde? Para os slides, meu velho. Vamos lá, lei 14.133 de 1º de abril de 2021, parece até mentira, hein? Foi a data em que publicou esta lei. E a partir de então, ela entrou em vigência na referida publicação, na data da referida publicação. Principais artigos, selecionei aqui para vocês. Vamos começar agora já no âmbito da aplicação dessa lei. Separa em 2 momentos, em quando que essa lei vai ser aplicada e quando que ela não será aplicada. Já no primeiro inciso aqui do artigo 2º, ele fala que vai ser aplicado quando envolver alienação e concessão de direito real de uso de bens. Então a administração pública, ela quer transferir um terreno público para o particular, para que ele se utilize desse bem, ela vai ter que se utilizar da licitação, beleza? Ela quer comprar, inclusive por encomenda, algum produto, também vai ser utilizado o quê? A nova lei de licitação. Ela quer locar algum bem, conceder ou permitir o uso de bens públicos. Pessoal, inciso 4º, concessão e permissão de uso de bens públicos. Ponto interessante, eu falei bens. Eu falei serviço? Não falei serviço. Por quê? Se eu estiver diante de um uso de um serviço público, uma concessão ou uma permissão de um serviço público, essa situação vai ser regida pela Lei 8987, que é a Lei de Concessão e Permissão de Serviço Público. Então, pelo amor de Deus, não confunda. No dia da prova, quando envolver a aplicação dessa referida lei, nós estaremos diante de uma concessão e permissão de uso de bem público e não serviço público. Quando envolver prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, contratação de tecnologia de informação e de comunicação. Beleza? Sem novidade, tranquilo. Agora, essa lei não vai ser aplicada quando, pessoal? Se tiver algum tipo de contrato que tem por objeto uma operação de crédito, seja ele interno ou externo, e a gestão de dívida pública. Então, envolveu gestão de dívida pública ou operação de crédito, a lei 14.133 não será aplicada, não será regida diante dessa atuação do Estado. Beleza? E ela arremata dizendo que é incluída as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionada a esses contratos. E, por fim, uma segunda e a última hipótese em que essa lei não será aplicada é quando envolver contratações que são regidas, né, por leis próprias. Isso previsto no inciso 2º do artigo 3º. Tranquilo? Agora, vamos continuar, galera, que o trem aqui hoje tá louco. Princípios são previstos lá no artigo 5º. Galera, o que acontece? Essa nova lei, ela inovou em alguns princípios. E aqui eu destaco 2, que é o princípio da eficácia e da segregação das funções. A eficácia, basicamente, corresponde ao condicionamento em que o ato do servidor público tem que estar adstrito às normas legais. Então, para aquele ato se tornar eficaz, ele tem que respeitar os ditames previamente determinados por lei.
E o princípio da segregação das funções. Eu até falei no public aqui no YouTube. E que basicamente corresponde à vedação em que o mesmo servidor público exerça várias funções durante o início da realização de uma contratação pública, por exemplo, até o final. Quer dizer, desde o momento que a administração pública elabora o edital para poder convocar os interessados, realiza a minuta, depois faz a contratação, realiza o contrato. Então, esses atos têm que ser feitos por servidores o quê? Distintos. Por quê? Porque quando eu realizo um edital, elaboro um edital, um outro servidor tem que fazer uma prévia análise ou um crivo se aquela conduta minha que eu pratiquei na elaboração daquele documento está em conformidade com a lei. Então, quando você descentraliza as funções em servidores distintos, isso faz com que as fraudes e as corrupções, ou dentre outros problemas que viciam o contrato licitatório, isso ocorra. Então, por isso que no princípio da segregação das funções, ele corresponde à vedação em você colocar ao mesmo agente público uma mesma função. E a segregação das funções, basicamente, ela busca evitar em que o mesmo agente público ele realize várias etapas do processo licitatório. Porque quando o mesmo agente público realiza vários processos no âmbito dos atos licitatórios, isso faz com que um outro servidor não veja ou sane algum vício correspondente a um ato determinado por esse servidor previamente. Lá de princípios, basicamente, eu destaquei os dois aqui, que eu julgo interessante, mas isso não é impeditivo para a gente ler os demais posteriormente, beleza? Então vamos lá para as definições. Destaquei os principais pontos que eu julgo importante, beleza? Vamos para a primeira definição. O que seria considerado compra imediata para a lei de licitação? Vamos lá? Inciso 10º do artigo 6º, beleza? Compra, considerada aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Considerada imediata, que é aqui que eu destaco o ponto para vocês. O que é considerado compra imediata? Aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem do fornecimento. Beleza? Segunda definição. Pessoal, o que é obra, serviço e fornecimento de grande vulto? O que é considerado grande vulto para a lei de licitação? É aquela em que o valor estimado supera 200 milhões de reais. Passou de 200 milhões de reais é considerado uma obra ou um fornecimento de grande vulto. E quando é considerado de estimada desproporção no valor, ou seja, é um valor vultuoso, ela vai ter algum tratamento diferenciado que a gente vai ver logo a seguir. Beleza? Agora, e a matriz de risco? É uma cláusula que vai ser inserida no contrato em que ela basicamente vai definir riscos e responsabilidades. E nessa cláusula, o próprio inciso 27, na verdade, ele especifica que tem que conter no mínimo as seguintes informações. Eu destaquei 2. Diante de obrigação de resultado e diante de obrigação de meio. Qual que é a diferença de uma obrigação de resultado e uma obrigação de meio inserida numa cláusula que define as matrizes de risco? É uma cláusula contratual em que vai definir riscos e responsabilidades para os contratantes, para as partes em geral. E dentro dessa matriz de risco, lá na linha B e a linha C do inciso 27 do artigo 6º, define obrigações de resultado e obrigações de meio. E qual é a diferença entre um e outra? Basicamente, na obrigação de resultado, vai haver uma liberdade para os contratados inovarem em soluções tecnológicas. Já nas obrigações de meio, definida na linha C, essa liberdade não há essa liberdade para que os contratados inovem algum tipo de solução metodológica ou tecnológica. Não há essa liberdade. Então, resumindo, dentro da matriz de risco, nós temos dois tipos de obrigações, a de resultado e a de meio. A de resultado vai ter uma liberdade para que os contratados eles inovem nas soluções metodológicas ou tecnológicas. Já nas obrigações de meio, essa liberdade não existe. Grava dessa forma aí que a gente consegue passar por algumas questões e não ter tanta dificuldade, beleza? E agora, a diferença entre sobrepreço e superfaturamento.
pessoal, põe uma coisa na cabecinha de vocês e eu também estou tentando colocar na minha. Superfaturamento e sobrepreço, qual que é a diferença entre um e o outro? No sobrepreço há um expressivo valor em que é apresentado para a administração daquele objeto que ela quer contratar. Então, um objeto que vale, por exemplo, 100 mil no mercado, é oferecido para ela, por exemplo, a 300, 400 mil. Então, e nesse caso aqui, há um sobrepreço desse produto. Então, não é vantajoso a administração pública realizar aquela devida contratação. Então, aqui nós podemos verificar o seguinte, que aqui há um dano que potencial é realizado antes do contrato. Por que eu estou fazendo isso e destacando esse ponto? Porque lá no superfaturamento já há um dano na administração pública. Quer dizer, esse dano, esse prejuízo, ele já é consumado. E por quê? Porque ele realiza após a confecção do contrato. Beleza? Então, sobrepreço, o preço está acima do normal, e esse dano é potencial, ele é antes do contrato. Já no superfaturamento, ele é posterior à realização do contrato, e aqui o prejuízo já é consumado. E interessante, pessoal, é aqui, ó, no superfaturamento, a própria lei ela traz hipótese em que é considerado que o superfaturamento, por exemplo, ela considera que se houver uma medição de quantidades superiores a efetivamente executadas ou fornecida, tá vendo que nós já estamos durante o transcorrer da execução do contrato? Quando houver uma deficiência na execução das obras ou serviços de engenharia que resulta em diminuição de qualidade, vida útil ou segurança. Pessoal, é só a gente imaginar, a administração pública ela realiza um contrato vamos supor, de uma realização de uma obra em que era para durar 10 anos. A empresa contratada, ela basicamente encurta esse prazo, reduzindo a eficiência, a segurança e termina essa obra, por exemplo, em 3 anos. Então aqui houve um superfaturamento, porque a administração pública pagou um valor real para ela, vamos supor, 1 milhão, e que ela teve um custo, essa empresa teve um custo às vezes até de 300 mil. Por quê? Porque ela encurtou, fez de qualquer jeito e aqui causou um dano à administração pública nesse valor que ela pagou a mais. Beleza? E o reajustamento em sentido estrito e repactuação, qual que é a diferença entre um e o outro? Basicamente, os dois são formas de manter o equilíbrio econômico financeiro daquele contrato. Os dois têm essa finalidade. Todavia, qual que é a diferença entre esses dois institutos? No reajustamento em sentido estrito, essa manutenção desse equilíbrio econômico financeiro vai ser aplicado um índice de correção monetária previsto naquele contrato. Já a repactuação, ela vai ser utilizada para serviços específicos, por exemplo, aqueles serviços contínuos com regime de dedicação, olha aqui, ó, de mão de obra ou predominância de mão de obra. E aqui você vai realizar uma análise de variação de custos contratuais. Então, diante desse serviço específico aqui, vai ter uma análise em que você vai variar o custo daquela mão de obra ou em que haja a exclusividade ou a predominância. Então, resumindo, reajustamento em sentido estrito, nós sabemos que ele é uma forma de equilibrar aquele contrato. Beleza? Só que aqui você vai utilizar índice de correção monetária previsto naquele contrato para poder manter aquele equilíbrio. Se há uma inflação, por exemplo, e etc. Já na repactuação também é uma forma de você manter o equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato. Todavia, é aplicado nos serviços de mão exclusivamente utilizada a mão de obra ou predominância dela, em que há uns serviços de forma continuada, beleza? Vamos continuar. E agora, dentro do processo licitatório, eu julguei importante trazer para vocês no artigo previsto lá no artigo 14, dentre outras hipóteses, eu destaquei uma em que é um caso impeditivo para que uma pessoa possa participar de um processo licitatório. Então, se uma pessoa física ou jurídica que nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, então tem um lapso temporal aqui, se ela tenha sido se ela tenha sido condenado judicialmente com o trânsito em julgado por exploração infantil, submissão de trabalhadores à condição análoga de escravo ou contratação de adolescentes, nos casos vedados pela legislação trabalhista, ele vai ficar impedido de participar daquele processo licitatório. Só que o ponto que eu quero destacar não basta uma condenação judicial transitada em julgado para que aquela pessoa fique impedida de participar do processo licitatório. Não, tem que se enquadrar nessas hipóteses aqui, ó, que a própria legislação trouxe. Tem que se advir de uma exploração infantil, condição análoga de escravo, e envolver contratação de adolescentes vedados pela legislação trabalhista.
beleza? Outro ponto, lá dentro do processo licitatório, a administração pública, ela pode realizar audiência pública ou consulta pública? Com certeza, não sem nenhum problema. Essa consulta pública e essa audiência pública, ela visa basicamente angariar de informações a própria administração pública quando envolver alguma contratação que exija uma certa complexidade. Beleza? Então ela vai realizar com antecedência mínima de 8 dias úteis essa audiência pública. Ela pode ser presencial ou à distância, não tem problema. Beleza? Agora no artigo 25, parágrafo 8º, nós vamos ver agora sobre o serviço, nas licitações em que haja um serviço contínuo. É interessante que, para que a administração ela realize um reajustamento em sentido estrito, uma repactuação nos serviços contínuos, tem que ter um intervalo mínimo de 1 ano. Aí sim, ela pode adotar o critério de reajustamento. No inciso 1º, lá do artigo 25, ele fala que o reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou de predominância de mão de obra, mediante a previsão de que índices específicos ou setoriais. Já na repactuação, tem que ter esse regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. E aqui a gente vai utilizar como uma demonstração analítica, como uma variação. E já na repactuação, nós iremos utilizar o regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante a demonstração da analítica da variação de custos. Então, resumindo, dentro dos serviços contínuos, você quer reajustar aquele contrato? Pode. Tem que observar um interregno mínimo de 1 ano. Beleza? Se estiver diante de um regime que não há dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância dela, você vai utilizar o reajustamento em sentido estrito mediante os índices específicos ou setoriais. Todavia, se houver uma predominância exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, você vai utilizar a repactuação, em que você vai utilizar uma demonstração analítica de variação de custos. Beleza? Bora que o trem aqui tá louco. Já partindo para a fase preparatória lá da instrução do processo solicitatório. Cara, olha o que eu achei interessante isso aqui, ó. Há no processo solicitatório uma possibilidade de a administração pública utilizar uma margem de preferência para determinados produtos. E quais são esses produtos? Os manufaturados e os serviços nacionais que atendem às normas técnicas brasileiras, os bens recicláveis ou degradáveis, conforme regulamento. Envolveu esses dois tipos de bens, é possível você dar preferência para as pessoas que estão oferecendo esses dois bens aqui. Beleza? Agora, olha que interessante. Lá no parágrafo 1º do artigo 26, especificamente lá no seu inciso 2º, ele fala que pode ser de até 10% essa margem de preferência sobre os bens e serviços que não se enquadrem no inciso 1 e 2 ou 2 do caput desse artigo. Então, para que você aumente, né, essa margem de preferência até 10%, não pode envolver essas duas situações que eu acabei de citar para vocês lá no artigo 26. Beleza? Agora vem o pulo do gato. Olha isso aqui. Lá no parágrafo 2º fala que para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais que resulte de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, essa margem de preferência ela pode ser de até 20%. Olha aí, que massa. Então, fixem isso aí, beleza? Próximo, vamos para o próximo aqui. Galera, sobre a modalidade de licitação, previsto lá no artigo 28. Nós sabemos que as modalidades de licitação, nós temos o pregão, basicamente é para aquisição de bens e serviços comuns, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Então nós temos 5 modalidades de licitação. A primeira pergunta que eu faço para vocês é possível criar outras modalidades de licitação ou combinar pregão e concorrência, concurso e leilão? Não, não é possível, beleza? Lembrando também que a administração pública ela vai servir de procedimentos, na verdade, auxiliares para as modalidades de licitação que a gente vai ver agorinha, beleza? Pessoal, sobre os conceitos, eu acho que tá aí na tela para vocês aí. Cara, eu nunca imaginei que ia falar um negócio desse. Eu odiava quando os professores falavam, tá na tela para vocês e depois vocês leem. Mas é complicado mesmo, assim, eu acho que esses conceitos exigem uma leitura em que, pessoal, e assim eu acho que vocês conseguem absorver melhor. Então eu ficar lendo aqui, vai ficar mais cansativo ainda. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. 5 modalidades de licitação.
para modalidade específica que eu quero trabalhar com vocês, que é o diálogo competitivo, vamos nos utilizar do conceito trazido pela própria lei de licitação. Ele considerou como diálogo competitivo uma modalidade de licitação para contratação de obra, serviços e compras, em que a administração pública ela vai realizar, ela vai conversar, vai dialogar com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. E qual é o objetivo? Para desenvolver mais de uma alternativa que seja capaz de atender às suas necessidades, beleza? E feito isso, os licitantes eles vão apresentar a proposta final após o encerramento desse diálogo. Aí a administração ela vai fazer a devida escolha, beleza? E já partindo para o artigo 32, no artigo 32 ele prevê que a modalidade de licitação no que tange ao diálogo competitivo vai ser restrita às seguintes condições. Primeiro, tem que envolver inovação tecnológica ou técnica. Segundo, tem que existir uma impossibilidade de um órgão ou de uma entidade ter a sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado. E por último, tem que ter uma impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Bacana? E agora, lá no parágrafo 1º, ele vai trazer determinadas disposições em que tem que ser respeitado durante o processo do diálogo competitivo. A primeira é que a administração ela vai apresentar, por ocasião da divulgação do edital, as suas necessidades e exigências. E vai estabelecer qual prazo, pessoal, para que os interessados eles se manifestem. 25 dias úteis para eles manifestar interesse em participar daquela licitação. Beleza? E outra coisa. E agora no inciso 7º fala que os interessados que manifestaram interesse na participação da licitação, eles têm que apresentar as suas propostas. E essas propostas, obviamente, vai se escolher a proposta mais vantajosa. A administração vai abrir um prazo não inferior a 60 dias úteis, beleza? Para que todos aqueles licitantes, aqui ó, pré-selecionados na forma do inciso 2º desse parágrafo, apresentem as suas propostas. Beleza? E outra coisa, dentro do diálogo competitivo, durante esse procedimento, aqui vai ser conduzido por uma comissão de contratação. Por que eu estou destacando isso? Nesse caso aqui, não é agente de contratação. Agente de contratação é quando a administração pública ela seleciona um servidor efetivo ou empregado público que faz parte dos quadros permanentes da administração pública, para que ele tome algumas determinadas decisões durante o processo licitatório, beleza? Só que aqui é uma comissão. Se a comissão envolve mais de uma pessoa, e aqui ela vai ser composta de 3 servidores efetivos ou empregados públicos que pertencem ao quadro permanente da administração. Beleza? Tranquilo? Falou em diálogo competitivo, lembre-se, tem que ter uma comissão de contratação e não agente de contratação. E o próximo tema, tá vendo que a gente já está lá no artigo 48? Já estamos quase na metade não, mentira. Estamos em torno de 30% aí. Vamos falar sobre o serviço em geral. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, e agora vamos falar sobre o serviço em geral, previsto lá no artigo 48. Olha, a gente já deu um avanço grande, hein? Vamos lá? Poderão ser objeto de execução por terceiro. É qualquer atividade? Não. Apenas aquelas atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem uma área de competência legal do órgão ou da entidade. Então, você quer que um terceiro execute determinada atividade? Pode. Só que essa atividade tem que ser secundária. Não pode ser fazer parte de uma atividade principal em que há uma competência legal da administração pública sobre aquele tema. Então, seria atividades complementares, acessórias ou instrumentais. Só que, qual que é o ponto importante aqui? Quando estivermos de uma execução por terceiro dessas atividades que eu acabei de citar, fica vedada à administração pública indicar expressamente pessoas nominadas para executar direta ou indiretamente o serviço contratado, até para você garantir o princípio da impessoalidade. A administração também não pode fixar salário inferior ao definido em lei ou ato normativo a ser pago pelo contratado. Não pode, pessoal, olha aqui, ó, estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizada. Então, esse vínculo de subordinação vai ficar restrito à própria empresa com os seus funcionários, e não os funcionários dessa empresa com a administração pública. Beleza? Quarta hipótese vedada diante da execução de serviço por terceiro.
A administração pública ela fica vedada de definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso de salários já pagos. Exclusivo reembolso dos salários já devidamente pago. Não pode, beleza? Beleza? E outra coisa, lá no inciso 5 fala que tarefas que estejam fora do escopo do objeto da contratação também não pode fazer parte. E por último, fica vedada à administração pública e aos seus agentes na contratação de serviço terceirizado, prevê edital exigências que constituem intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Bacana? E agora, pessoal, vamos falar agora sobre a apresentação de propostas e lance. Aqui, quando a gente olha para essa imagem, dá vontade de quê? De correr. Não dá, porque olha isso aqui, olha o tanto de prazo que tem, não tem como a gente fixar isso aqui, a gente vai conseguir normalmente na véspera de prova dar uma olhada rapidinho ali, mas enfim, de qualquer forma, agora a gente vai olhar os prazos mínimos em que uma proposta e o lance, eles têm que ser ofertado, e é contado a partir de quando? A partir da divulgação do edital. O que eu prefiro fazer? Vamos dividir em dois aspectos. No inciso 1, eles falam sobre a aquisição de bens. O inciso 2 fala sobre os casos de serviços e obras. Então, quando eu falo sobre a aquisição de bens, eu vou lembrar de dois prazos. Aí fica mais fácil. Se envolver o critério de julgamento, menor preço ou maior desconto, conforme a gente está vendo aqui, ó, é 8 dias úteis. Bacana, tranquilo, dá para fixar. Se está fora desse critério, a gente vai para os 15 dias. Bacana? Beleza? Falou sobre aquisição de bens, a gente consegue matar isso aí. Agora, no caso de serviços e obras, aí é mais difícil. Beleza? Então isso aqui exige como eu falei no início, uma leitura prévia para a gente poder tentar lembrar disso aí. O que é interessante também, eu ainda consigo passar uma dica também. Por exemplo, se eu estiver diante do serviço de engenharia, obras ou serviços de engenharia, eu tenho que dividir em duas formas. Se esse serviço de engenharia ele é comum, o prazo vai ser de 10 dias úteis. Lembrando que eu estou falando o critério de menor preço ou maior desconto. É 10 dias úteis. Se esse mesmo serviço de engenharia ele for especial, eu já pulo para 25 dias úteis. Lembrando que aqui também mantém, olha, o menor preço e o maior desconto. Sacou? Beleza. Agora os demais, a gente pega as palavras-chave. Falou de contratação integrada, 60 dias úteis. Falou sobre contratação semi-integrada, ou nas hipóteses não abrangidas, nas alíneas A, B e C, deste inciso, a gente coloca como um prazo de 35 dias úteis. E aqui, no final, ele fala não abrangidas. Então, eu estou falando sobre a contratação semi-integrada. Então, se está fora dela, a gente vai lembrar de que, por exemplo, vou dar um exemplo sobre empreitada por preço global, contratação por tarefa. Neste caso aqui, os prazos eles vão ser outros, beleza? Tranquilo? E quando envolver maior lance? Normalmente, a modalidade de licitação, que exige o critério de julgamento de maior lance, a gente vai lembrar de leilão. Então, leilão é 15 dias. E, por fim, quando envolver o critério de técnica e preço, ou melhor técnica, ou conteúdo artístico, o prazo é de 35 dias úteis. É complicado, então, como eu falei, isso aqui é basicamente para dar uma pincelada rápida sobre isso aqui, mas isso aqui exige a leitura pessoal de cada um. Infelizmente, tem pontos que é dessa forma. Agora, esse parágrafo 2º aqui, eu achei bacana. Olha isso aqui. Os prazos previstos nesse artigo, eles poderão, mediante uma decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações. Mas em que situação? Diante daquelas licitações em que realizada pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS, do Sistema Nacional de Saúde. Bacana? Vambora, galera. Vambora. Beleza. Agora vamos falar sobre as modalidades de disputa. O modo de disputa ele pode ser aberto ou fechado. Lembrando que eu ainda estou lá no título, no que se refere à apresentação de propostas e lances, beleza? Só para vocês se situarem em relação ao tema. Vamos lá. Aberto ou fechado. Olha que interessante. O que eu quero destacar aqui é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. No parágrafo 1º, ele fala que a utilização isolada do modo de disputa fechado vai ser vedado
quando adotados critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto, como por exemplo o pregão. Falou em pregão, não se admite um pregão na modalidade o quê? Fechado. É bem intuitivo, né? E o parágrafo 2º fala que a disputa na modalidade aberta vai ser vedado quando o critério de julgamento for técnica e preço. Por exemplo, a concorrência ela pode utilizar esse critério de julgamento. Então, nesse caso, quando ela adotar esse critério de julgamento, vai ser na modalidade aberta. Pessoal, vamos lá, já vamos pular de título agora. Vamos falar sobre o julgamento, das propostas, etc. Quando a lei de licitação ela considera como inexequível uma proposta, quando o valor foi inferior a 75% do orçado pela administração pública. Toma cuidado. Ele vai ser considerado inexequível com essa porcentagem quando estiver diante de obras e serviços de engenharia. Então, há um serviço de obra de engenharia. A proposta foi inferior a 75% pelo orçado pela administração pública. Isso é considerado inexequível. Beleza? E agora, o parágrafo 5º do artigo 59, ele fala o seguinte. Vai ser exigida uma garantia adicional também nas contratações de obra e serviço de engenharia do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração. Bacana? Então, grave essas frações aí, que isso for cobrado, os senhores já vão ter em mente essa porcentagem aí. Bacana? Pessoal, no final aqui desse bate-papo aqui ainda vai ter a apresentação de exercícios para a gente poder fixar esse conteúdo aqui. Beleza? Vamos continuar. Tá quase no fim já, galera, do julgamento. Agora isso aqui é interessante. Critérios de desempate. É óbvio que, diante de 2 ou mais propostas, é possível que haja um empate. A administração pública vai ter que se utilizar de uns critérios de desempate. E, detalhe, os critérios de desempate previstos no artigo 60, ele possui 4 critérios, e esses 4 critérios têm que seguir uma ordem. Então, a administração pública não pode começar pela 4ª, pela 3ª, enfim, tem que começar pela 1ª. E o primeiro critério de disputa, o primeiro critério de desempate é a disputa final, que vai ocorrer quando os licitantes empatados, eles vão poder apresentar uma nova proposta em ato contínuo à classificação. Então, dá uma nova oportunidade àqueles licitantes para que eles apresentem uma nova proposta. O segundo critério nessa hora é o do desempenho, beleza? A avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para o qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento das obrigações previstas em lei. Bacana? Terceiro critério de desempate, a equidade entre homens e mulheres no âmbito do trabalho. Olha que interessante isso aqui, cara. Buscando basicamente a isonomia e a igualdade material. E por fim, o último critério de desempate é desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Uma ressalva: no Estatuto das Empresas Estatais, empresa pública, sociedade de economia mista, e as suas subsidiárias, previsto na Lei 3.303, lá também prevê critério de desempate, só que lá, além da disputa final e do desempenho, ele prevê o critério de sorteio. E aqui na licitação, na lei de licitação, na 14.133, não há esse critério de desempate, qual seja o sorteio. Então fica atento a isso aí, beleza? Agora o parágrafo 1º. Em igualdade de condições, se não houver desempate, vai ser assegurado preferencialmente e de forma sucessiva os bens e serviços produzidos ou prestados por quem? Primeiro critério. Vai dar preferência às empresas que são estabelecidas no estado licitante. Olha que interessante, isso previsto no inciso 1º. Não conseguiu, as empresas, por exemplo, são de outro estado, enfim. Vamos pegar as empresas brasileiras. E terceiro critério, as empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Então aqui nesse terceiro critério de preferência, aqui pode ser qualquer empresa, desde que ela invista em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico do país, no país.
E por último, as empresas que comprovem a prática de mitigação. Essa prática de mitigação prevista nessa Lei 2.187, ela basicamente regulamenta a Política Nacional sobre a Mudança de Clima, em que tem essa mitigação, ela se refere à questão de redução de emissões de gases de efeito estufa, etc. Então, se ela cumpre com essa prática de mitigação, ela vai ter essa preferência diante do empate na licitação. Bacana? Galera, será que tem alguém me ouvindo aí, cara? Será que eu tô falando sozinho? Pelo amor de Deus, não é possível, cara. Vamos lá, bate-papo aqui tá bom, cara. Vamos falar agora sobre a habilitação. Aqui é coisa bem rápida. A habilitação é a fase da licitação em que você vai verificar o conjunto de informações e documentos do licitante, que é suficiente para demonstrar o que? A capacidade dele. E as formas de capacidade do licitante, ela se subdivide nos 4 incisos que eu vou citar agora. A primeira, a capacidade jurídica, capacidade técnica, fiscal, social, trabalhista e econômica financeira. Aonde eu quero destacar para vocês é o que está no artigo 63 aqui. Na fase de licitação, de habilitação das licitações, serão observadas as seguintes disposições. Primeiro, eu faço a pergunta para vocês. O licitante, quando apresenta os documentos, a administração pública vai verificar toda a documentação de todos os participantes? Não. Por quê? Lá no inciso 2º do artigo 63 fala o seguinte: vai ser exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação antecedeu o julgamento. Com certeza, é bem intuitivo, né? E agora olha o inciso 3º. Vão ser exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, aqui ó, a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas. E detalhe, apenas do licitante bem mais classificado. Bacana isso aqui, né, pessoal? Ave Maria, olha que massa. Olha, sobre agora o tema da dispensa de licitação. É um tema basicamente campeão de cobrança pelas bancas, sem dúvida nenhuma. E agora, o que a gente vai falar? Destaquei algumas hipóteses de dispensa de licitação que eu julguei muito, mas muito importante. Lá no seu artigo 75, ele vai regulamentar as hipóteses de dispensa de licitação. E lá no inciso 4, vai regulamentar que é dispensável a licitação para contratação que tenha por objetos, olha aqui, serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamento destinados ao rastreamento e obtenção de provas, previsto lá na Lei de Organização Criminosa, pessoal. Então, o que acontece? Diante de uma captação ambiental e interceptação telefônica, que são meios de obtenção de prova, beleza? Diante de uma organização criminosa, a administração pública, para adquirir equipamentos, ela pode se valer dessa dispensa licitatória. Show de bola, não é? E vamos para o próximo ponto, o inciso 7º, que fala o seguinte: nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamento e outros bens. Vamos continuar. Públicos ou privados. E, olha isso aqui, somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento dessa situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras ou serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de quê? Galera, escuta, prazo máximo de 1 ano contado da ocorrência da emergência ou da calamidade. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de prorrogação desses contratos. E tampouco a recontratação, tampouco a contratação, não pode recontratar essas empresas já contratadas com base no disposto desse inciso. O que eu quero destacar para vocês? Na Lei 8.666, a que ainda está em vigência, que a gente vai falar isso no final, ela prevê, não previa, né, mas prevê o prazo de 180 dias. Então, numa prova, toma cuidado. Se caiu com base na nova lei de licitação, esse prazo é de 1 ano. Na antiga é 180 dias. Se ligou aí, né, pessoal? Se ligou. Efetivamente, agora vamos falar sobre instrumentos auxiliares, dos procedimentos auxiliares. Basicamente, são procedimentos auxiliares ao quê? As modalidades de licitação. Então, o que acontece? O artigo 78, ele prevê 5 modalidades de
instrumentos, sim, modalidade de instrumentos auxiliares ou procedimentos auxiliares ao regime licitatório. É o credenciamento, a pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preço e registro cadastral. O que eu quero te trazer de interessante em relação ao primeiro procedimento auxiliar, que é o credenciamento? O credenciamento ele pode utilizar nas seguintes hipóteses. A própria lei previu as hipóteses de cabimento do credenciamento. A primeira, ela considera, olha aqui, paralela e não excludente, com seleção a critério e em mercados fluidos. Então, essas três formas, hipóteses de contratação, admite o credenciamento. O que seria essa contratação paralela e não excludente? É no caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações o quê? Simultâneas em condições padronizadas, pessoal. Olha que massa. Beleza? O segundo, com seleção a critério de terceiro. Caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. E por último, em mercados fluidos. Caso em que a flutuação constante no valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo licitatório. Show de bola, não é? A pré-qualificação, que é o segundo procedimento auxiliar, eu quero destacar para vocês uma informação bastante importante. Quando aqueles interessados em uma futura licitação realizam uma pré-qualificação perante a administração pública que está interessada em licitar, essa pré-qualificação vai ter uma validade, e a validade é de 1 ano no máximo. Preste atenção nessa informação que já eu vou destacar ela para vocês. Terceiro procedimento auxiliar, que é o procedimento de manifestação de interesse. Isso aqui eu acho bem bacana e a gente vai ver o porquê. A realização pela iniciativa privada de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse não atribuirá ao realizador direito de quê? Meu Deus do céu, preferência. O fato de uma pessoa física ou jurídica ter manifestado interesse em determinada licitação, isso não vai garantir a ela qualquer tipo de preferência. Bacana? Segundo, não vai obrigar o poder público a realizar a licitação. Então, quer dizer, é uma expectativa, né? Não implicará por si só no direito ao ressarcimento aos valores envolvidos nessa elaboração. Então, porventura, algum tipo de custo que aqueles interessados manifestou interesse naquele determinado processo licitatório, teve algum determinado custo, algum dispêndio, isso não vai ser motivo para poder solicitar à administração pública um possível ressarcimento. Bacana? E lembrando que será remunerado somente pelo vencedor da licitação, vedada em qualquer hipótese a cobranças de valores do poder público. Aqui, basicamente, a administração pública, como nem sequer realizou, nem sequer contratou, ela vai ter qualquer tipo de dispêndio, um prejuízo. Bacana? Só que no diálogo competitivo vai abrir uma interlocução, um bate-papo entre o licitante e o licitado. Bacana? E aqui no procedimento de manifestação de interesse, aqui não há essa interlocução, esse diálogo. Bacana? Além do mais, lá no diálogo competitivo a gente viu que ela é restrito a determinadas situações, por exemplo, inovação tecnológica. Lembra que a gente falou sobre isso aí? Então, bacana. Não confunda essas duas situações. O penúltimo é sobre o sistema de registro de preço. O prazo de vigência da ata de registro de preço vai ser de 1 ano e pode ser o que? Prorrogado por igual período. Olha que interessante. Enquanto que na pré-qualificação vai ter validade de 1 ano no máximo, aqui no sistema de registro de preço, esse prazo de 1 ano ele pode ser o que? Prorrogado. Então toma cuidado com isso. Tal prorrogação não está prevista na pré-qualificação. Aqui no sistema de registro de preço é possível essa prorrogação. Beleza? E por último, nós temos o registro cadastral. Olha que interessante. O registro, essa nova lei, ela instituiu um Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Então, aqui no registro cadastral, os órgãos e as entidades da administração pública vão utilizar de um sistema de registro cadastral unificado disponível nesse portal, para efeito de cadastro unificado de licitantes. Isso é basicamente para facilitar o trabalho da própria administração pública e gerir um determinado cadastro em que ela pode selecionar aquelas pessoas que possuem uma certa índole no mercado,
técnica, uma capacidade jurídica. Isso facilita muito no processo licitatório. Bacana, pessoal? Vocês estão aí cansados, cara? Vamos entrar na vibe aí, porque o treino é fácil. Não é fácil, mas não é fácil mesmo. Mas vamos lá. Pessoal, agora vamos falar sobre os contratos administrativos, especificamente sobre a sua formalização. Lá no seu artigo 94, prevê que a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas é uma condição, olha, indispensável para a eficácia do contrato. Toma cuidado. Às vezes na prova eles podem cobrar, trocar essa eficácia por validade. Beleza? É eficácia. E os seus aditamentos, e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data da sua assinatura. Então, qual é o prazo para divulgar no Portal Nacional de Contratações Públicas? Depende. Se eu estiver diante de uma licitação, o prazo é de 20 dias. Se eu estiver diante de uma contratação direta, por exemplo, diante de inexigibilidade ou dispensa licitatória, aí aqui no caso vai ser 10 dias. 10 dias. E lembrando que ambos os casos são úteis, pelo amor de Deus, úteis. O contrato, ele é obrigatório em regra. Beleza? Em regra, ele é obrigatório. Todavia, lá no artigo 95, ele fala que ele pode ser substituído pelo quê? Por um outro instrumento hábil. Aí ele pega, ele finaliza o artigo 94 com a cláusula genérica em que dá exemplos. Ou seja, não é uma cláusula exaustiva, ele dá um exemplo como carta-contrato, nota de empenho, de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Em que situações o contrato, em que em regra ele é obrigatório, ele pode ser substituído por esses documentos que eu acabei de falar? Diante de uma dispensa de licitação em razão do valor. 2. Compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica. Agora, independentemente do seu valor, pouco importa o valor. A compra, a entrega ela é imediata e é integral, não resulta obrigações futuras, beleza? Eu posso pegar eu posso substituir o contrato por esses documentos citados no caput do artigo 95. Independentemente do seu valor. Bacana, né, pessoal? Agora é o seguinte, a administração pública, ela pode realizar um contrato verbal? Em regra, um contrato verbal ele é nulo. É nulo. Todavia, o parágrafo 2º do artigo 95, ele excepciona em duas situações. Por exemplo, pequenas compras, então é uma pequena compra, ou prestação de serviço de pronto pagamento, eu posso realizar o contrato verbal. Todavia, diante de uma prestação de serviço de pronto pagamento, é entendido aqueles que não superem, não suplantam o valor de R$10.000. Bacana? É o seguinte, é um pouco complicado porque também aqui tem uma certa dificuldade em relação aos prazos. Depende da situação. Enfim, às vezes ele vai mudar um pouco. Por quê? Em regra, a administração pública, quando ela realiza um determinado contrato, ele vai ter uma vigência do prazo de 5 anos. Todavia, esse prazo de 5 anos, nós temos que estar diante de uma prestação de serviço ou fornecimento de serviço contínuos. Portanto, se estamos diante de uma hipótese de serviço e fornecimento contínuo, o prazo daquele contrato será de 5 anos. Todavia, esse prazo ele pode ser prorrogável sucessivas vezes, até o limite máximo de 10 anos. Bacana? Então, eu acho que aqui dá para a gente gravar na prova, né? Porque a gente tem que lembrar que aquele serviço ou fornecimento, ele é o que? Contínuo. Se ele é contínuo, eu vou lembrar de 5 anos. E eu vou lembrar também que esse prazo ele pode ser prorrogado de forma sucessiva até o prazo de 10 anos. Bacana? Beleza. É possível um contrato que tenha como prazo indeterminado? É possível. Lá no artigo 109 ele prevê essa possibilidade. Só que esse prazo indeterminado vai ser nas situações em que a própria administração ela seja usuária do serviço público oferecido em regime de monopólio. Olha que vibe essa aqui, meu irmão. Em regime de monopólio, em que a administração pública ela é usuária do serviço, aquele contrato ele pode ser por prazo indeterminado. Muito massa mesmo. Lá no artigo 110, ele fala que, olha esse trocadilho de palavra aqui para a gente não confundir, olha aqui, ó, na contratação que gere receita,
Então, contratação gerou receita. E no contrato de eficiência que gera economia para a administração pública, os prazos eles vão ser de 10 anos, de até, beleza? Até 10 anos, se não tiver investimento. A administração pública não há investimento naquele contrato, eu posso postergar ele até o prazo máximo de 10 anos. Agora, se existe investimento, aí o prazo ele vai ser de 35 anos. 35 anos. Que vibe é essa, meu irmão? É isso aí, é isso aí. E agora, no artigo 114, ele fala o seguinte: o contrato que prevê a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderá ter o prazo de 15 anos. 15 anos, 15 anos. Vamos fazer um resumão, então? Envolveu uma hipótese de serviço e fornecimento contínuo, 5 anos, podendo prorrogar por até 10 anos. Bacana. Prazo indeterminado é possível? Desde que a administração ela seja usuária daquele serviço em regime de monopólio. Falou em monopólio, lembra de prazo indeterminado. Outra situação, na contratação que gera receita e no contrato no contrato de eficiência que gera economia para a administração, ele pode ser 2 prazos. Se não tem investimento, 10 anos. Se tem investimento, é 35 anos. Loucura, hein? Loucura, loucura, loucura. Sobre a execução do contrato, cara, esse aqui teve uma certa inovação comparando com essa atual lei com a anterior, principalmente lá no parágrafo 2º. Mas antes, vamos analisar o seguinte: artigo 121, da execução do contrato. Somente o contratado vai ser responsável pelos encargos trabalhistas. Somente o contratado ele vai responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Então, o contratado ele vai responder por esses encargos. A administração, não. Beleza? Então, até eu entendi. Beleza. Então, se houver uma inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhista, fiscal e comercial, não vai ser transferido à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e uso das obras e das edificações, inclusive para registro de imóveis, ressalvado a hipótese do parágrafo 2º, que a gente vai ler aqui agora. Pessoal, vocês notaram a diferença aqui, ó? Olha aqui. Aqui, no caput, ele fala sobre 4 encargos: trabalhista, previdenciário, fiscal e comercial. Lá no parágrafo 1º fala que a inadimplência do encargo trabalhista, fiscal e comercial não se transfere à administração. E por que ele não falou do previdenciário? Vamos ler agora, pessoal. Vamos ler agora. Se liga, olha que loucura. Parágrafo 2º. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração ela vai responder de forma solidária pelos encargos previdenciários. Caraca. Então, o que acontece? Primeiro, somente quando eu estiver diante de um serviço contínuo. E esse serviço contínuo tem que ser de dedicação exclusiva de quê? De mão de obra. Nesse caso, a administração vai responder de forma solidária, ou seja, junto com a contratada, pelos encargos previdenciários. E de forma subsidiária pelos encargos trabalhistas. Cara, isso aqui vai cair. Vocês podem ficar espertos que isso aqui, ó, tem que anotar, tem que gravar no cérebro, tem que anotar qualquer lugar aí, meu pai, porque isso aqui, ó, é muito importante, meu irmão. Você tá doido, é? Ave Maria. Pessoal, chegando quase ao fim do nosso bate-papo aqui, vamos agora sobre as hipóteses de extinção do contrato. Existem 4 hipóteses em que é possível o contrato ser extinto. Só que antes de eu falar sobre as hipóteses da extinção dos contratos, eu gostaria de pular aqui para o artigo 138, em que ele fala que o contrato, a extinção do contrato ele pode ser de forma unilateral, ele pode ser de forma consensual, ou por decisão, seja arbitral, seja judicial. Bacana? Bacana. Só que se eu estiver diante de um ato unilateral e escrito da administração pública, obviamente, isso não pode partir por parte do contratado. Então, a administração pública ela pode, de forma unilateral, rescindir aquele contrato. Todavia, ele fala que, exceto no caso de descumprimento decorrente da sua própria conduta, então a administração pública, ela deixa de, por exemplo, pagar o contratado e com base nisso, ela por ato unilateral, ela rescinde aquele contrato, não dá, não pode, beleza? Consensual,
é por acordo entre as partes, sem muita dificuldade, pode ser mediante conciliação, mediação, enfim, desde que haja interesse da administração, obviamente, né, pessoal? E a terceira modalidade é por decisão arbitral, em decorrência de uma cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. Lembra que a cláusula compromissória ela é antes, né, e o compromisso arbitral ela é durante. Bacana? Vamos mudar de assunto não, né? Mas enfim. Vamos lá, artigo 137, parágrafo 2º. O contratado ele tem direito à extinção dos contratos em 4 hipóteses. Em 4 não, na verdade em 5 hipóteses. A primeira, diante de uma supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarretam uma modificação no valor inicial do contrato, além do limite previsto no artigo 125 desta lei. Lá no artigo 125, não sei se vocês lembram, em que lá admite-se a alteração unilateral do contrato, desde que haja uma unilateral por parte da administração, desde que haja um acréscimo ou supressão de até no máximo 25% do valor do contrato que se fizerem nas obras, serviços ou nas compras. E se for diante de reforma de edifício ou equipamento, o limite ele vai ser de 50%. Então, pessoal, nessa hipótese aqui, em que ultrapassa esses limites de 25% diante de acréscimo ou supressão no valor do contrato, diante de obras, serviços ou compras, ou diante de uma reforma de edifício ou de equipamento, mais do que 50% ou mais do que 25%, aí nesse caso o contratado ele tem direito sim à extinção daquele contrato, porque aqui vai gerar um desequilíbrio evidente, né? Inciso 2º, suspensão do contrato, da execução do contrato por ordem escrita da administração para superior a 3 meses. A administração pública suspendeu aquele contrato por motivo de algum interesse público. Ficou paralisado aquele contrato. Passou mais do que 3 meses, o contratado ele tem direito à extinção daquele contrato. Beleza? Inciso 3º, repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis. Olha, suspendeu várias vezes e aquilo ali totalizou 90 dias úteis. Nesse caso, o contratado ele vai ter direito à extinção daquele contrato. E olha aqui, ó, independentemente do pagamento obrigatório da indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, imobilizações e outras previstas. Beleza? Ok. Quarta hipótese, atraso superior a 2 meses. De quê? De pagamento, contados a partir da emissão da nota fiscal ou de parcelas de pagamentos devido pela administração. Beleza? Agora, o inciso 5º ele é bem intuitivo, né? Ele fala que o contratado ele vai ter direito à extinção do contrato quando não houver uma liberação pela administração pública nos prazos contratuais da área, do local, do objeto para a execução daquela obra, serviço ou fornecimento. Ou também ela não oferece fontes materiais específicas no projeto, inclusive o devido atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à administração relacionada à desapropriação, desocupação de áreas públicas ou licenciamento ambiental. Aqui, basicamente, a administração pública está descumprindo com as cláusulas previstas naquele contrato. Então, assim, fica bem intuitivo que isso dá direito ao contratado realizar essa extinção desse contrato. Beleza? Lembrando, pessoal, que a extinção determinada por ato unilateral da administração, e a extinção consensual, elas têm que ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Beleza? Pessoal, cansativo, né? Antes da gente ir para a parte final, gostaria de falar o seguinte, o objetivo de estudo aqui é compartilhar aqueles estudos, aquele tema que eu estudei naquele dia, eu achei interessante, eu falei, pô, e ainda eu tenho dificuldade, né, em determinado ponto, e eu falo, pô, vamos tentar compartilhar isso aqui, isso acaba me ajudando também, e acaba ajudando vocês também de uma certa forma, porque esses vídeos aqui, objetivo, focado principalmente para concurso público, nas carreiras jurídicas, aproveita outras também. E isso aqui é bom, na véspera de prova, a gente fica agoniado, quer procurar algum tema, algum resumo, alguma coisa nesse sentido. Então, o objetivo de tudo isso aqui é basicamente isso aí. A gente sabe que esse concurso é um monte de incerteza, né? Mas se a gente conseguir permanecer de forma permanente até aquele objetivo nosso, a gente vai conseguir. Beleza? Eu já consegui, mas a gente sempre quer um pouco mais, né? Faz parte. Tem gente que quer por questão salarial, questão
profissional, então cada um tem seus objetivos aí, beleza? Então vamos voltar aqui e terminar essa loucura aqui, cara, loucura. E aí, vamos continuando então. Lá no seu artigo 151, basicamente ele está admitindo que nas contratações regidas pela Lei 14.133, a administração ela pode se utilizar de meios alternativos de prevenção e de resolução de controvérsias. E para isso ela vai utilizar o que? A conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputa e a arbitragem. Isso é bacana, né? Até para poder evitar litígios perante o Poder Judiciário de forma desnecessária. Bacana? Lá no seu parágrafo único, ele fala que esse disposto que eu acabei de ler vai ser aplicado às controvérsias relacionadas a direito patrimonial disponível. Com certeza, né, pessoal? A administração pública ela não pode dispor de determinado interesse que é indisponível. E nesse caso, a administração pública ela não pode se afastar diante de transigir um direito indisponível, né? Então a gente acabaria buscando lá na parte introdutória do direito administrativo aquelas famosas pedras de toque, né? Que eu posso citar, por exemplo, o princípio da indisponibilidade de um interesse público. Então isso aí sempre tem que estar latente e não pode ser afastado. Beleza? Então, o parágrafo único ele fala que vai ser aplicado o disposto no caput desse artigo às controvérsias relacionadas a direitos disponíveis. Bacana. Como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio financeiro do contrato, inadimplemento da obrigação contratual por quaisquer das partes e cálculo indenizatório. Nessas situações, é possível se utilizar de meios alternativos de resolução de controvérsia. Bacana, pessoal? Show de bola. Agora sobre as infrações e sanções administrativas. Pessoal, lá no seu artigo 156, ele prevê 4 tipos de sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Beleza? Advertência, tranquilo. Multa, o que eu quero destacar, a multa, a própria lei, ela estipula um patamar mínimo e um patamar máximo. O patamar mínimo, ela não pode ser inferior a 0,5%, nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com a contratação direta. Lembrando, pessoal, que é possível acumular a sanção de multa com advertência, a sanção de multa com impedimento ou com a declaração de inidoneidade. Não tem nenhum tipo de problema. Beleza? Sobre o impedimento de licitar e de contratar, o licitado que cometeu alguma determinada infração, e essas infrações elas estão previstas, pessoal, lá no artigo 155, tá? São vários tipos de infrações, como, por exemplo, dispensa indevida, descumprimento parcial ou integral daquele contrato. Eu acho que isso é bacana a gente depois ler, né, por conta própria aí. O que eu achei interessante? O impedimento de licitar, o licitado ele vai ficar impedido no âmbito da administração pública, seja direta ou seja indireta, do ente federativo que tiver aplicado a sanção. Então, essa sanção de impedimento vai ficar restrito àquele ente que aplicou aquela sanção. Se você está no estado X e no estado de Goiás, por exemplo, e lá ele aplicou essa pena de impedimento, você vai ficar impedido de contratar no âmbito daquela administração pelo prazo máximo de 3 anos. Bacana? E, por fim, a declaração de inidoneidade. Olha a diferença. Aqui na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, aqui se aplica, olha aqui, galera, todos os entes federativos. Meu pai amado, isso aqui é muito importante, hein? Pelo prazo mínimo de 3 e no máximo de 6 anos. Bacana? Enquanto no impedimento fica restrito àquele órgão que aplicou aquela sanção, já na idoneidade, aqui aplica-se a todos os entes federativos. Beleza? Lembrando que no parágrafo 9º, ele prevê que a aplicação dessas sanções, no caput desse artigo, não exclui em nenhuma hipótese, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração. Eu apliquei uma multa, eu apliquei um impedimento, uma declaração de inidoneidade, por exemplo. Aquela obrigação de você reparar o dano causado vai permanecer íntegra. Bacana? Show de bola. Bacana. Pessoal, o que acontece? Ainda falando sobre as infrações e sanções administrativas.
O artigo 158 ele fala que nas sanções previstas nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 156, ou seja, o que a gente acabou de ler, 3 é sobre o impedimento e o 4 é sobre a inidoneidade, aqui é necessário uma instauração de um processo de responsabilização. Olha aqui, ó, processo de responsabilização, que vai ser conduzido por uma comissão composto de 2 ou mais servidores estáveis, em que eles vão avaliar os fatos e as circunstâncias conhecidas e vai intimar o licitante ou contratado para que no prazo de 15 dias apresente a sua defesa escrita e, consequentemente, apresente as suas provas que pretenda produzir. Bacana? Olha que interessante. E naquela situação em que não haja a formação de servidores estáveis, ou seja, estatutários. Nesse caso, o parágrafo 1º, ele admite que nesse caso vai ser composta também por 2 ou mais empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes. Preferencialmente, no mínimo, aqui tem um requisito que ele não existe lá no caput. 3 anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. Lembrando que ele falou preferencialmente, né? Então, esse lapso temporal aqui de tempo de serviço só é exigido diante dos empregados públicos. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Uma pergunta que eu faço para vocês. Qual é o prazo prescricional dessas sanções? 5 anos. 5 anos vai prescrever a sanção a partir dessas sanções, a partir da ciência da infração pela administração. Beleza? Ou então, por exemplo, a advertência, a multa, o impedimento de licitar ou a declaração de inidoneidade vai ser prescrita em 5 anos, contados a partir da ciência da administração. Só que é possível que esse prazo de 5 anos ele seja o quê? Suspenso ou interrompido. Lembre-se o seguinte, a interrupção, a lei prevê só uma hipótese, qual seja, no momento em que se instaura um processo de responsabilização, que isso aqui a gente acabou de falar aqui, galera, ó, do 158 aqui, ó, instaurou um processo de responsabilização, a prescrição ela vai ser interrompida, portanto ela vai ser o quê? Zerada. Bacana? E 2 hipóteses de suspensão desse prazo, então não vai zerar, mas vai só suspender. Diante da celebração de um acordo de leniência previsto na Lei 2.846, que é a Lei de Anticorrupção, e no inciso 3º, em que vai ser suspenso por uma decisão judicial que inviabiliza a conclusão da apuração daquele processo administrativo. Bacana? Vamos lá para o artigo 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta lei ou em outras leis de licitação e contratos, que também sejam tipificados como atos lesivos na lei anticorrupção, vão ser apurados e julgados de forma conjunta. Galera, olha que interessante. Lá na lei de improbidade administrativa, principalmente com as devidas alterações recentes que aquela lei sofreu, lá no seu artigo 3º, parágrafo 2º, fala que as sanções previstas naquela lei não vão ser aplicadas à pessoa jurídica caso aquele ato de improbidade administrativa ele também seja sancionado como um ato lesivo à administração pública no que se refere à lei anticorrupção. Já que na lei de licitação, ela fala que vão ser apurados e julgados de forma conjunta. Lá na lei de improbidade administrativa, lá ele veda o bis in idem. Bacana? Sacou a diferença? Então toma cuidado nessa parada aí. Beleza? É possível, pessoal, ainda dentro do tema de infração e sanção administrativa, a reabilitação daquele licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou aquela penalidade. Então, quais são os requisitos para que haja essa reabilitação? Primeiro, tem que detalhe, olha aqui, ó, cumulativamente, tem que ser cumulativamente, beleza? Reparação integral do dano causado à administração, pagamento da multa, transcurso do prazo no mínimo de 1 ano, se for aplicada a pena de impedimento, ou caso seja a declaração de inidoneidade, aí você vai ter que esperar 3 anos. Tem que ter um prazo de 3 anos. Só a partir de 3 anos, quando você sofreu a declaração de inidoneidade, nesse caso aqui, você tem que esperar 3 anos, aí a partir de então você pode requerer essa reabilitação. Ou na de impedimento, 1 ano. E também cumprir as condições de reabilitação definidas no ato punitivo. E por fim, olha que interessante, tem que ter uma análise jurídica prévia com um posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento desses requisitos definidos nessa lei. É basicamente um controle, né? É um controle. Beleza. Pessoal, saindo do tema, partindo para outro agora, sobre as impugnações, pedidos, esclarecimentos e recursos. Pessoal, para que alguém impugne um edital, quem é legítimo, quem possui legitimidade para poder impugnar um edital de licitação caso haja algum tipo de irregularidade
naquele procedimento licitatório. Ou também, caso alguém queira pedir algum tipo de esclarecimento sobre o que está inserido naquele contrato, por exemplo. Qualquer pessoa é parte legítima, qualquer pessoa. Então não é só os interessados, não é só quem está participando, mas é qualquer pessoa pode impugnar o edital ou pode pedir esclarecimento. Lembrando que esse esclarecimento ou impugnação desse edital, você tem protocolar expedido até 3 dias úteis antes da abertura do certame. Bacana? Beleza. Outra coisa, dos atos da administração que decorre da aplicação dessa lei. Então ele falou de forma genérica, os atos que decorrem da aplicação dessa lei. Já você vai entender por que eu estou dando ênfase nisso aí. É possível, vai caber recurso e pedido de reconsideração no prazo de 3 dias úteis. Lembrando que o prazo das contrarrazões será o mesmo prazo será o mesmo do recurso. Beleza? Bacana. Por quê? Olha que interessante, lá no artigo 166, ele fala que da aplicação das sanções previstas no inciso 1, 2 e 3, 1 é advertência, multa e impedimento de licitar e contratar. Aqui, o recurso, ele possui o prazo de quantos? 15 dias úteis. 15 dias úteis. Quando qualquer pessoa quer impugnar ou quer impugnar um edital ou pedir algum tipo de esclarecimento, lá o prazo é de 3 dias úteis. Quando envolver um ato da administração pública que decorre da aplicação da lei que não seja as sanções previstas no artigo 156, o prazo do recurso é de 3 dias úteis. Aqui é 15 dias úteis quando envolver sanção, advertência, multa e impedimento. Bacana? Lembrando que se a gente estiver diante dessas 3 modalidades de sanção que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, advertência, multa e impedimento de licitar, é possível a reconsideração, interpor o pedido de reconsideração no prazo de 5 dias úteis. E aí a própria administração, a autoridade superior, ela vai decidir no prazo máximo de 20 dias úteis, beleza? Agora, quando eu estiver diante de uma sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, olha isso aqui, pessoal, vai acabar apenas pedido de reconsideração. Ou seja, cadê o recurso aqui? Entendeu? Então toma cuidado com isso aqui. E aqui deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis. Lembrando que aqui, ó, em cima, quando envolver advertência, multa e impedimento, a reconsideração é 5 dias. Já que quando envolver declaração de inidoneidade, aqui é 15 dias. Lembrando que o prazo é o mesmo para decidir, 20 dias úteis. Beleza? E o recurso e o pedido de reconsideração vão ter efeitos suspensivos. Beleza? Pessoal, que massa. E aí? Galera, é possível que durante as contratações públicas, tem que haver um certo controle, que é denominado de linhas de defesa. Para quê? Basicamente para acompanhar e fiscalizar, seja antes a confecção do contrato, seja posterior à confecção daquele contrato. Então o artigo 69 ele veio regulamentar isso aqui. E ele estipula o seguinte, ele descreve o seguinte, que as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia de informação e, além de estar subordinados ao controle social, vão ser sujeitos às seguintes linhas de defesa. Nós temos 3 linhas de defesa, pessoal. Isso aqui, ó, eu prevejo numa prova discursiva isso aqui, ó. Algum dia vai cair. Primeira linha, segunda linha e terceira linha. A terceira linha ela é composta por quem? Por servidores e empregados públicos, beleza, agente de licitação e autoridades que atuam na estrutura da governança do órgão ou entidade. Servidor, empregado público, agente de licitação e autoridades que atuam na estrutura da governança. Então, fixem essa palavra governança do órgão ou entidade, vai fazer parte da primeira linha de defesa. Já a segunda linha de defesa envolve o assessoramento jurídico e o controle interno do próprio órgão ou entidade. Essa é a segunda linha de defesa. E já a terceira linha de defesa, olha que bacana, nós teremos um órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Então vamos lá. Terceira linha de defesa, Tribunal de Contas e órgão central do controle interno. Segunda linha, nós temos o assessoramento jurídico e o controle interno do próprio órgão. E a primeira linha nós temos a estrutura de governo. Bacana, pessoal? Interessante isso aqui, viu? Muito massa. Galera, se você estiver me vendo aqui, eu não estiver falando sozinho, para as paredes aqui, você foi guerreiro, viu?
Mas esse cara massa demais. Vamos lá. Finalizando aqui esse bate-papo aqui, esse resumo básico, resumo dessa lei, nós vamos para as disposições transitórias e finais, que é muito importante. O artigo 190, pessoal, ele fala o seguinte: o contrato cujo instrumento, presta atenção, cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei, a 14.133, vai ser regido, continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na lei revogada, pessoal. Então, antes da promulgação, 1º de abril, da lei 14.133, já havia assinado o contrato, vai ser regido pela lei revogada. Ponto. Sem dúvida nenhuma. Já o artigo 193, ele regulamenta que, sobre o sistema de revogação, ele revogou, lá no seu inciso 1º, ele fala que os artigos 89 a 108 da lei 8.666 foram revogados. Quando, pessoal? Olha para mim, pessoal. Quando que esses artigos foram revogados? Olha aqui. Na data da publicação dessa lei. Então, os artigos, se vocês forem olhar lá na lei 8.666, aqueles crimes previstos, que até então estava previsto lá, foram devidamente revogados. Beleza? E, atualmente, os crimes que envolvem a licitação em contrato, hoje eles estão previstos lá no Código Penal, a partir do artigo 337-E. Bacana? Deu para entender que os crimes, não há mais crime previsto na lei 8.666? Pacificou? Sem dúvida? Beleza, bacana. Já no inciso 2º, ele fala que beleza, eu vou revogar a 8.666, eu vou revogar a lei do pregão e eu vou revogar alguns dispositivos que estão previstos na lei 2.462, que é a lei que regulamenta o regime diferenciado de contratação. Só que essas 3 leis que sofreram essas devidas revogações, essas leis que foram revogadas, a lei 8.666, a lei do pregão 10.520 e a lei do RDC, a lei 12.462, elas não foram revogadas na data da publicação, igual foram os crimes previstos na lei 8.666. Bacana? Por quê? No final, ele fala que após decorridos 2 anos da publicação dessa lei. Então, hoje, a lei 8.666, a lei do pregão e a lei do regime diferenciados de contratação não foram revogados de forma imediata. Eles ainda estão em vigência por 2 anos, ou seja, até 1º de abril de 2023, galera. Que massa, meu irmão, show de bola. Então é possível, ficou aí na prova que atualmente existem 2 leis de licitações simultaneamente em vigor? Verdadeiro, pai. Beleza? Agora vem o artigo 191 e arremata. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2º do artigo 193, que é os 2 anos, a administração ela pode fazer o quê? Optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei, que é a 14.133, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso. E a opção escolhida deve estar expressamente no edital, ou no aviso ou instrumento de contratação direta. Olha isso aqui, pessoal. Vedada a aplicação simultânea, aplicação combinada dessas leis. Então, a administração pública não pode pegar um dispositivo da nova lei, combinar com o dispositivo da lei anterior. Não. Você quer uma administração? Você pode optar. Você quer a 8.666? Pode, mas você vai ficar com ela até o fim. Até o fim. Por que até o fim? Olha aqui o parágrafo único. Na hipótese do caput desse artigo, se a administração optar pelo Estado de acordo com as leis citadas no inciso 2º do caput do artigo 193, o contrato respectivo vai ser regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Cara, que show de bola. E aí, pessoal, vamos exercitar para a gente finalizar? E aí, pessoal, vamos finalizar exercitando? Vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa, cara? Cara, eu te faço uma pergunta para vocês. Você responda com sinceridade. O que é pior? Ler essa lei seca sozinho ou escutar essa lei seca de um concurseiro animado, né? Falando no YouTube aí. O que é menos ruim, hein, cara? Tudo é ruim, né, cara? Mas enfim, vamos lá. Com base na lei de licitação, lembrando que eu que fiz essas questões, tá? Com base na lei de licitações, a 14.133, julgue certo ou errado.
Galera, quiser apertar um pause aí, beleza? Eu não sei nem se vai ter alguém apertando pause aí, mas vamos lá. Vamos ter fé, galera. Primeira alternativa. Esta lei aplica-se à concessão e permissão de uso de bens e serviços públicos. Certo ou errado, galera? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, papai. Beleza? Serviço público é regido pela lei de concessão e permissão. Beleza? Aqui, a lei de licitação, conforme o seu artigo 2º, ela somente se aplica à concessão e permissão de uso de bens públicos. Bens públicos. Beleza? 2. Os princípios da eficácia, da razoabilidade e igualdade estão expressos nessa lei? E aí, pessoal, será que esse princípio da razoabilidade, aqui, igualdade, está implícito ou não? Certo, cara, a questão. Tá tudo expresso lá no artigo 5º, beleza? Item 3. Considera-se sobrepreço o ato de medição e de quantidades superiores a efetivamente executadas ou fornecidas. Lembra que a gente falou sobre a diferença entre sobrepreço e superfaturamento? Em que o superfaturamento ele é um dano, é um prejuízo efetivamente sofrido pela administração. Por quê? Porque o contrato já está sendo executado e o sobrepreço ele é prévio. Na verdade, a administração pública consulta determinados interessados e eles começam a oferecer preço totalmente exorbitante. Então, são danos que ainda não ocorreram, beleza? Então, nesse caso aqui, galera, tá errada a questão, porque esse conceito aqui é de superfaturamento. É só vocês verificar aqui, ó, efetivamente, as superioridades efetivamente executadas ou fornecidas. Então, aqui a gente já consegue matar, porque se está sendo efetivamente executada ou fornecida, nós já estamos no contrato em andamento. Se está em andamento, nós estamos diante do superfaturamento, que é um dano já efetivamente causado, beleza? Item 4. Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme o regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência a que se refere o caput desse artigo, que regulamenta sobre as margens, que a gente falou já nesse bate-papo, poderá ser de até 20%. É possível que, diante de um bem manufaturado, em que há um desenvolvimento e inovação de tecnologia no país, ou seja, um serviço bem específico, essa margem de preferência, ela pode ser de até 20%? Pode, ou seja, questão correta. 5. Na modalidade de diálogo competitivo, boa, a administração vai apresentar, por ocasião da divulgação do edital em site eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e vai estabelecer o prazo mínimo de 25 dias corridos para a manifestação do interesse da participação da licitação. E aí, galera, certo ou errado? Sabe por que está errado? Aqui, ó. Não é corrido. 25 dias úteis. Acorda, pessoal. Acorda, galera. Bora. Item 6. Os prazos mínimos para apresentação das propostas e lances contados a partir da data de divulgação do edital de licitação poderão, lembra que a gente falou sobre isso? Mediante decisão fundamentada, reduzir até metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do SUS. Certo ou errado, galera? Certíssimo, pessoal. Lembra que a gente falou sobre aqueles prazos de intervalo mínimo entre a proposta e o lance? Que fica fácil a gente gravar quando for aquisição de bens? Que o prazo ele pode ser de 8 dias. Se estiver diante de um menor preço ou desconto. Ou, se não envolver essas hipóteses, as outras situações, o prazo vai ser de 15 dias. Lembra disso, galera? Então, bacana, show de bola. Então, vamos lá. Item 7. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 65% do valor orçado pela administração. Tá certo ou errado, galera? Lembra do que considera inexequível diante de no caso de obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a... Tá certo ou não? Errado, é 75%, beleza? Item 8. Diante da aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração. Certíssimo, galera? Tranquilo e calmo. Item 9. A terceira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. E é isso, galera. A terceira linha é integrada por essas entidades,
por essas pessoas? Errado, isso aqui é a primeira linha. Lembra que a terceira linha envolve o Tribunal de Contas, como por exemplo, e o órgão central interno? Bacana? Beleza. Então tá errado, aqui é a primeira linha e não a terceira linha. E o último item, galera, o contrato cujo instrumento tenha sido elaborado antes da entrada em vigor desta lei vai continuar a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Tá certo ou errado? Tá certo ou errado, galera? Bora? Tá errado. Aqui, ó. O contrato cujo instrumento tenha sido elaborado, não. Tenha sido o quê? Assinado. Assinado, galera. Então, galera, fechou. Se você ficou aqui até o fim, você é guerreiro. E é isso aí, meu irmão. Para quem não viu o meu último vídeo falando sobre o sistema de unidade de conservação, vai ficar aí logo acima aí. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha aí e joga pra cambada de concurseiro aí pra gente compartilhar conhecimento, galera. Tem que compartilhar. Juntos nós somos mais fortes. Beleza? Fui!